Olá! Seu filho também tem ficado muito doente, pegando uma doença atrás da outra depois que voltou à escola agora no pós-pandemia? Pois é, muitas crianças estão na mesma situação. E como eu disse aí no vídeo anterior, a gente tem levantado a hipótese que é porque o sistema imunológico deles ficou muito tempo sem se expor, sem se defender e ficou meio preguiçoso. E por isso eles têm emendado uma infecção na outra. Se você é aquele pai que toda vez que seu filho fica doente, você corre para o pronto-socorro, você tem enfrentado uma situação bem complicada, porque assim como você, vários outros pais pensam da mesma maneira. E aí chega lá no pronto-socorro e enfrenta 4, 5 horas de espera. Mas existe outra solução? Você precisaria ter levado seu filho? Toda criança precisa procurar o pronto-socorro só porque está doentinha, porque está resfriadinha ou gripadinha? Não, gente, eu vou falar quais são os momentos quais são as situações que você deve levar o seu filho ao pronto-socorro. Então, primeiro dia de febre, precisa levar ao pronto-socorro? A gente precisa ter medo da febre? Gente, não, a gente não precisa ter medo da febre, a gente precisa combater esse sentimento de febre e fobia, isso é muito antigo, isso é muito ultrapassado. Então a febre é defesa, ela é um sinal de que o organismo da criança está se defendendo de alguma coisa, mas ela não mata ninguém morre de febre, ok? Então a gente não precisa levar a criança e não deve levar a criança no primeiro dia de febre, porque o médico lá não vai fazer nada com ela, no máximo vai avaliar, mas não vai dar para ter ideia do que a criança está apresentando naquele momento, porque ainda é muito precoce. A criança precisa apresentar outros sintomas para a gente dar um diagnóstico certeiro, e isso precisa de pelo menos umas 72 horas. Então, lembrar, sempre após 72 horas de febre, aí a criança precisa de uma avaliação. E lembrar que a gente conta a febre a partir das 24 horas do dia seguinte, tá? Como assim? Seu filho teve febre ontem às 8 horas da noite. Ontem a gente conta um dia de febre? Não. A gente conta um dia de febre, 24 horas, hoje às 8 horas da noite, ok? Então é dessa forma que você tem que contar. Existe só uma exceção para esse fato, que seria o quê? Se a criança fica apática fora da febre. Veja bem, fora da febre. Toda criança em geral, algumas não, mas em geral, todo mundo fica muito prostrado quando a febre acontece. Dá dor no corpo, aumenta a frequência cardíaca, por isso que a criança fica taquicárdica, fica com palpitação, aumenta a frequência respiratória, então dá a sensação de que a criança está ofegante, está com falta de ar, mas isso tudo não é real. Então a gente tem que avaliar a criança sem a febre. Se sem a febre ela fica ativa, tá brincando, tá animadinha, não precisa se preocupar, porque geralmente não é grave. Agora, se a criança não levanta do sofá, não quer brincar fora da febre, aí você deve levar a criança ao hospital, independente do dia de febre. Outra exceção é a questão do bebê até os 3 meses de vida. O bebê, a gente não deve esperar 72 horas, porque eles são mais frágeis imunologicamente falando, e eles têm uma chance maior aí de fazer sepse, que é a infecção generalizada, e com maior rapidez. Então, no primeiro dia de febre, você já deve levar esse bebezinho para fazer uma avaliação. E precisa ser de madrugada, na hora que eu vejo a febre? Não, gente, dá para você esperar amanhecer e ir no horário comercial. O que a gente deve fazer primeiro é sempre tirar a roupinha da criança para ver se ela não está muito coberta, e às vezes ela está fazendo hipertermia por excesso de cobertor, de roupa. Observar, ver como ela está, medicar, e aí espera umas 2, 3 horas aí amanhecer, e aí você leva o seu filho, o seu bebezinho no pronto-socorro, ok? Mas não pode esperar 2, 3 dias, tem que ser uma avaliação já quase que imediata. E outra coisa importante é sempre medicar a criança com febre antes de levar ao pronto-socorro, porque o exame físico dela muda completamente, como eu disse aí. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória e a criança fica prostrada. Então ela acaba ganhando alguns procedimentos que ela não precisaria. Você submete a criança a sofrimento desnecessário. Então a gente quer ver a criança com os sintomas reais que ela está apresentando, ok?
Outra situação que a gente deve levar ao pronto-socorro: vômitos que não cessam, vômitos incoercíveis. Qualquer vômito eu preciso levar ao pronto-socorro? Não, gente. Um vômito de manhã, outro à tarde, de vez em quando, vômito não precisa levar. Hoje a gente dispõe de várias medicações que a gente pode medicar a criança em casa. Inclusive excelentes medicações, por exemplo, aí a ondansetrona, que é o melhor remédio que a gente tem para vômito, que é o famoso Vonal ou o Jofix, que você coloca na boquinha da criança, ele dissolve, não precisa nem de água para tomar o remédio, certo? Então a gente medica antes. Agora, aquela criança que você medica e ela não para de vomitar um segundo, essa vai desidratar, porque ela não está conseguindo repor o líquido. Então essa a gente precisa levar ao pronto-socorro. A diarreia, a gente precisa levar ao pronto-socorro? Não, gente, a não ser que a criança esteja desidratada, tá? Nós não damos remédio para cortar a diarreia, porque é através dela que a criança está eliminando o que está fazendo mal para ela. Mas a gente tem que estar repondo líquido e eletrólitos que ela está perdendo pelas fezes, assim como no vômito. No vômito é mais difícil porque ela não está conseguindo ingerir. Mas na diarreia, se a criança estiver conseguindo ingerir, ok. Então, sinais de desidratação só que a gente deve levar. E quais são? A criança para de urinar, os olhos ficam encovados, a mucosa fica bem seca. Sabe quando você abre a boca e tá aquela mucosa brilhante? Aquilo é uma mucosa hidratada, mas não, ela tá seca, a saliva tá espessa, tá aquela saliva grudenta. E nos bebezinhos que tem moleirinha, a moleira tá pra baixo, tá bem encovadinha aí, tá bem pra baixo mesmo, ok? Se a criança tiver uma convulsão, seja febril ou não, é bom a gente avaliar, então esses casos tem que levar. Se a criança tiver com falta de ar, então por isso que é importante estar sem febre pra gente notar isso. E aí a gente vê que aqui ela tá sempre afundando o pescocinho, ela abre o nariz para respirar e a costelinha começa a aparecer. Então tem que avaliar. Se ela tá com dificuldade, ela precisa ter uma avaliação no pronto-socorro. Se ela tiver com algum ferimento que precise, extenso, né, que precise de sutura, e se ela tiver também ingerido algum produto de limpeza, algum medicamento intoxicado mesmo, aí a gente tem que avaliar mesmo no pronto-socorro, ok? Então, caso contrário, não tem necessidade de a gente levar já nos primeiros dias. Se cada um pensar e analisar o caso do seu filho, a gente consegue reduzir essa fila do pronto-socorro para que todo mundo consiga usar sem ter uma espera tão aí sofredora, porque é extremamente sofrido tanto para os pais, para as crianças e para a gente como médico também, porque acaba que a gente não consegue dar uma atenção para o paciente. Eu, por exemplo, sou uma pediatra no consultório e outra no pronto-socorro. Eu não tenho como brincar com a criança, como criar um vínculo e tentar descobrir mais a fundo o que está acontecendo, porque simplesmente tem um monte de outras crianças que estão precisando de mim. Aquilo nos aflige. Então, assim, várias vezes a gente escuta reclamações de pais que a gente não deu muita bola, porque depois que você atende 80 crianças da mesma forma, é difícil também. Então, é uma coisa que até o próprio diagnóstico da criança pode sair errado. Então, pensem, primeiro analisem, olhem para os seus filhos, comece a avaliar a criança em casa. Mediquem, a gente tem uma série de medicamentos que você não precisa de receita e que é importante você ter autonomia sobre a criança, tentar se virar nos 30 aí, sem precisar ficar procurando o pronto-socorro e para dar a cada passo que a criança, com cada narizinho escorrendo, você tem que procurar o pronto-socorro. Isso não é legal, isso não é adequado. A criança vai lá, ela vai acabar transmitindo isso para outra criança e vai acabar pegando outra coisa. Então, você acaba prejudicando ainda mais a saúde do seu filho, ok? Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, curte aí, comentem como que vocês fazem, se vocês aprenderam alguma coisa, se eu consegui ajudar, e se sim, se você acha útil, compartilha com alguém que você acha que pode também se beneficiar, ok? Até a próxima!